acredita que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação, entre os 3 anos e meio de bonança e os outros 3 anos e meio de grande caos e grande terror. Mas nós professamos de uma maneira diferente. Nós somos chamados de pré-tribulacionistas. Por quê, irmão Aleph? Porque nós acreditamos que os crentes em Cristo não passarão pela grande tribulação. Então, por essa razão, nós somos chamados de pré-tribulacionistas. Como consequência disso, nós acreditamos que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda são eventos distintos. Ou seja, a segunda vinda do Senhor ela acontecerá em 2 momentos distintos: o arrebatamento da igreja e posteriormente a segunda vinda de fato, onde ele irá consumar a sua obra. Por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente não possa tomar o arrebatamento da igreja de uma forma isolada. O arrebatamento da igreja não é um evento isolado, ele está contido em meio a todo um projeto de Deus para as últimas coisas da igreja aqui na terra. Então nós estamos hoje vivendo o princípio das dores. Logo depois do princípio das dores, nós teremos o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, a terra irá passar pela fase da grande tribulação. Depois da grande tribulação, nós teremos a segunda vinda do Senhor. Depois da segunda vinda do Senhor, o milênio, onde o Senhor reinará juntamente conosco durante 1000 anos aqui na terra. E ao final desses 1000 anos, nós teremos o julgamento final, onde todos aqueles que morreram sem Cristo passarão pelo julgamento diante do Senhor. Diante desse panorama, nós precisamos entender que o arrebatamento da igreja, ele é um evento iminente. Ou seja, o arrebatamento da igreja é algo que pode acontecer a qualquer momento. É algo que pode acontecer agora. É algo que pode acontecer nos próximos minutos, pode acontecer nos próximos dias, próximas semanas. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. E você me pergunta, por que você está dizendo isso, Aleph? Por que o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento? Porque a palavra do Senhor ela vai nos mostrar sinais desse anúncio do arrebatamento. Coisas que irão acontecer antes do arrebatamento. E eu destaquei para vocês aqui alguns desses sinais do arrebatamento. Como é que nós sabemos que o arrebatamento está próximo? Como é que nós entendemos, Rony, que o arrebatamento pode acontecer daqui a alguns segundos? Porque a Bíblia ela vai nos dar alguns sinais de que o arrebatamento está próximo. E esses sinais nós contemplamos hoje em nossa sociedade, em nosso mundo. Um dos primeiros sinais que nós vemos aqui é o sinal da apostasia. Abra comigo aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Quem achar primeiro aí, eu vou pedir para se colocar de pé e ler para a igreja. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Deu dele equivocado. Bom, mas nós temos também sobre a apostasia, Mateus capítulo 24. Abra aí comigo. Mateus capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Verso número 12. Quem achar pode ler aí. Mateus 24, 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então percebam, o que é que o texto está nos dizendo aqui? Que antes desse momento do arrebatamento, um dos sinais que nós encontramos é o fato de que a iniquidade ela vai se multiplicar a tal ponto que muitos irão perder o seu amor. Muitos irão esfriar no seu amor. Haverá uma onda de apostasia, de afastamento, uma onda de esfriamento. Então muitas pessoas elas sairão das igrejas, muitas pessoas sairão do caminho. E o que é que nós olhamos hoje para a nossa sociedade? Nós vemos hoje que muitas pessoas entram nas igrejas, mas também muitas pessoas estão saindo da igreja.
nós encontramos e conhecemos muitas pessoas que já foram evangélicos outrora. Eu fico surpreso quando encontro, sobretudo na universidade ou em outros ambientes, muitas pessoas que foram evangélicas, que nascidas e criadas no evangelho. Entretanto, pelo amor ao conhecimento, pela vaidade, pelos prazeres da mocidade, terminaram se afastando, terminaram se apostatando. E hoje nós vemos que muitas pessoas em nossa sociedade já tiveram contato com o evangelho. Talvez, se o número de pessoas que nós ganhamos para Cristo permanecesse, continuasse no meio do evangelho do Senhor, nós teríamos hoje uma população de quase 100 milhões de evangélicos aqui no Brasil. Porque são muitas pessoas que aceitam Jesus, continuam por um tempo e depois se afastam. Nós temos muitas pessoas hoje que não só estão afastadas, mas também se consideram desigrejadas. Elas entendem que são evangélicas, mas não participam de nenhuma igreja. Então esse esfriamento no amor dos irmãos é um dos sinais que nós temos para o arrebatamento da igreja. Um outro sinal que nós podemos perceber, e conforme está descrito, é aquilo que é destacado, e eu errei o texto, não é 1 Tessalonicenses, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. E diz assim a palavra do Senhor: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venham a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo que antes desse momento de arrebatamento, antes desse momento da vida do Senhor, do primeiro estágio da segunda vida do Senhor, nós teremos uma apostasia imensa daqueles que se afastarão da mensagem do reino do Senhor. Um outro sinal que nós temos do arrebatamento da igreja é a multiplicação de religiões e de práticas demoníacas. Quem achar, vou pedir para que um abra em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, e outro irmão abrirá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 também. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, e 1 Timóteo capítulo 4, verso 4. Nos quais os Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha aí, então o Deus desse século, Satanás, ele cega o entendimento das pessoas através das falsas religiões, ou da falsa religião, porque toda religião e não a religião de Cristo é uma falsa religião, porque ela não consegue religar o homem a Deus. Então quando nós entendemos que a ação do inimigo através da falsa religião é de uma cegueira espiritual, é colocar uma venda nos olhos daqueles que querem conhecer a Cristo, daqueles que almejam conhecer a Cristo, nós entendemos que há aqui um sinal da vinda do Senhor, um sinal do arrebatamento da igreja, é um sinal de que o arrebatamento está próximo, o fato de que muitas pessoas estão sendo enganadas por falsas religiões. Nós temos hoje o islamismo como sendo a religião que mais cresce no mundo. Muitas pessoas em diversos países do mundo, países que outrora eram países cristãos, países que evangelizaram o mundo inteiro, hoje estão sendo tomados pelo islamismo. Então, nós vemos como Deus desse século, Satanás, tem enganado as pessoas para acreditarem em outras religiões, em falsas religiões. Quem achou em 1 Timóteo 4,4? Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Eu acho que é Segundo? Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É isso mesmo, rapaz, minhas referências aqui estão complicadas, né? Mas, percebam, esse texto de 2 Timóteo ele é fantástico, porque ele vai dizer assim, olha, e tendo como comichão nos ouvidos, ajuntar-se-ão falsos mestres segundo as suas próprias concupiscências. E esse texto aqui ele é muito importante. Tem um missiólogo chamado Paul Washer, e ele traz uma abordagem muito interessante sobre esse texto. Porque muitas vezes, quando a gente vê os falsos mestres
pregando para as pessoas e arrastando multidões, a gente tem o costume de olhar e pensar assim, ó, coitadas daquelas pessoas, né, rapaz? Coitadinhos, ó, estão sendo enganadas pelo falso mestre lá, mas isso aí é o homem do diabo, rapaz. O pessoal está sendo enganado lá, coitadinho. Mas não é essa a visão que a Bíblia nos traz. A visão que a Bíblia nos traz é que aquelas pessoas estão seguindo esses falsos mestres porque elas estão dando vazão às suas próprias concupiscências. Então elas querem ouvir que Deus vai dar a elas um carro do ano. Elas querem ouvir que na vida do crente é só vitória. Elas querem ouvir que pobreza é coisa do diabo. Elas desejam ouvir isso. Elas querem ouvir que na vida delas será tudo bem, que só haverá riqueza, só haverá prosperidade, que tudo sempre vai dar certo. Então, pelo fato de elas quererem ouvir isso, pelo fato de elas terem, como diz o texto, coceira nos ouvidos para ouvir a verdade de Deus, elas que ajuntam os falsos mestres segundo suas próprias concupiscências. Este é um sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas há um outro sinal também, o sinal do indiferentismo espiritual. E aqui, para a gente adiantar, vou pegar só uma referência, Judas, capítulo 1, verso 18. Quem achar aí, pode ler Judas, capítulo 1, verso 18. Pois diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então percebam, o texto está dizendo que nos últimos dias haveriam pessoas que seriam escarnecedores, pessoas que não estão nem aí, pessoas que são indiferentes para os alertas de Deus. Olhem para Israel, o que aconteceu com Israel. Quando Deus dizia para Israel, meu povo, me adora novamente, me busca novamente, o juízo está prestes a vir sobre vocês, e o povo, não queria nem saber. Assim também acontece hoje, nos alertas da vida do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais pessoas indiferentes a Cristo, quanto mais pessoas que rejeitam a mensagem do Evangelho, quanto mais pessoas que rejeitam o chamado do Senhor, o alerta do Senhor, é um sinal da vinda de Jesus Cristo. Quando nós olhamos em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, as 7 igrejas a qual o evangelista João, o Senhor Jesus Cristo, através de João, escreve, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, em todas elas haverá no final um alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Senhor está alertando, o Senhor está falando. Entretanto, há um indiferentismo espiritual, pessoas que não ligam para o chamado de Deus. Esse é mais um sinal da vida do Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero ler com vocês, para a gente fechar esse ponto dos alertas e tratarmos especificamente de como acontecerá esse arrebatamento. Quero que a gente leia Mateus 24, para a gente ver outros aspectos também daquilo que acontecerá antes da segunda vinda do Senhor, antes do arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24. Vamos ler juntos. A partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, nós percebemos que esses alertas de pestes, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino, em outro texto fala filho contra pai, pai contra filho, tudo isso está acontecendo. Nós vemos hoje filhos que não respeitam mais a autoridade dos pais. Nós vemos hoje nações que se enveredam em guerras contra outras nações. Olha o que está acontecendo agora entre a Rússia e a Ucrânia. Olha o que aconteceu no passado entre a Armênia e Azerbaijão, guerras. Nós achamos que guerra, apenas aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, que hoje não tem mais guerra. Tem guerras acontecendo o tempo todo. Olha o que está acontecendo entre a China e Taiwan. É mais um sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento está próximo. Agora, quando nós defendemos que o arrebatamento da igreja, ele é diferente da segunda vinda propriamente dita de Cristo, nós temos que fundamentar isso. Porque há muitos que entendem que arrebatamento e segunda vinda acontecerão em um mesmo momento. Mas nós defendemos de uma maneira diferente. Nós entendemos que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda pública de Jesus serão momentos distintos. Como nós provamos isso? Vamos para a Bíblia? Bom, primeiro ponto. O arrebatamento da igreja, ele acontecerá nas nuvens, ao passo que a segunda vinda de Cristo, segundo a palavra do Senhor, acontecerá no Monte das Oliveiras. Abram comigo aí em 1 Tessalonicenses 4,17 e Zacarias capítulo 14, verso 4. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Entendam? Então, ao encontrar o Senhor nos ares, ou seja, somos nós, igreja, que iremos encontrar com Ele nos ares. Então, isso pressupõe que o arrebatamento da igreja também será um evento secreto. O mundo não vai ver o arrebatamento. Aqueles que não forem, juntamente com a igreja, a encontrar-se com o Senhor nas nuvens, não conhecerá o arrebatamento. É por isso que a gente vê nos filmes, né? As pessoas, né, atordoadas, o que foi que aconteceu? Né? O helicóptero caiu, o avião caiu, o carro bateu na estrada, né? Por que aconteceu? O povo vai ficar sem saber. Por quê? A primeira vinda do Senhor, né, dentro da segunda vinda, né, o primeiro momento da segunda vinda, que é o arrebatamento da igreja, ele será um evento secreto, apenas para a igreja. O mundo não conhecerá, o mundo não terá acesso. Porém, 7 anos depois da grande tribulação, acontecerá o que está escrito em Zacarias, capítulo 14, verso 4. Quem achar aí pode ler. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Então vejam, olha que diferença. Zacarias está narrando aqui de uma vinda visível. Cristo ele virá pessoalmente à terra, de modo que ao tocar os pés do Monte das Oliveiras, irá fender o monte de um lado e outro, a ponto de transformar-se em um vale. Então o que ele está falando aqui? De uma vinda visível. Se nós olharmos então o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, e o texto de Zacarias capítulo 14, versículo 4, nós entendemos então que são eventos distintos. 1 Tessalonicenses está falando do arrebatamento secreto da igreja, ao passo que
a palavra do Senhor em Zacarias capítulo 14, verso 4, está falando de uma segunda vinda visível do Senhor. Amém? Amém. Agora eu quero ver o povo de lá lendo também. Os irmãos já estão vendo só os irmãos daqui lendo. Quero ver os irmãos de lá da parte mais ao fundo também lendo os textos, tá bom? Bom, um outro ponto fundamental aqui é o fato de que o arrebatamento da igreja ele acontecerá em um momento, ao passo que o evento descrito como a segunda vinda do Senhor, ele será um evento contínuo, um evento duradouro. Como nós provamos isso? 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Alguém de lá do fundão pode ler aí? Se levanta e lê para a gente ouvir. E outro, Mateus capítulo 24, verso 30. Olha aí, Rony. É forte, né, Rony? Rony só fica dando risada, rapaz. Aqui eu fico... É só vitória. Fala aí, irmão Monteiro. 1 Coríntios 15, 52. Só até aí mesmo. Num momento, ao som, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Eu acho interessante aí que a palavra, eu já preguei esse texto aqui na igreja, a palavra usada aí para momento no grego é a palavra átomos. E os irmãos sabem que átomo era considerado anteriormente, né, como sendo a menor estrutura do universo. Hoje já sabemos que existem subdivisões dos átomos, mas átomo, de qualquer forma, é uma partícula minúscula, é algo muito pequeno. Então, da mesma maneira que um átomo é algo muito pequeno, invisível aos olhos humanos, da mesma forma também o primeiro momento da segunda vinda do Senhor. Deixa eu só esclarecer porque eu estou falando isso. Nós temos a primeira vinda do Senhor, que foi a vinda dele aqui à terra, quando ele veio, habitou entre nós, o verbo se fez carne, habitou no meio de nós, veio, né, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Essa foi a primeira vinda do Senhor. A segunda vinda é dividida em dois momentos: o arrebatamento da igreja e a segunda vinda propriamente dita. Então, por isso que eu estou falando aqui sempre de primeiro momento da segunda vinda, segundo momento da segunda vinda, certo? Para não falar segunda, terceira vinda, tranquilo? Da mesma forma, vocês vão ver também depois na questão da ressurreição, mas isso aí é um pouco mais para frente, certo? Então, primeira vinda do Senhor, a vinda de Jesus Cristo como homem aqui na terra. Segunda vinda, dividida em dois momentos: arrebatamento e a segunda vinda propriamente dita. Tranquilo? Então, o que nós percebemos aí nesse texto é de que o arrebatamento ele acontecerá em uma fração de segundos, em um abrir e fechar de olhos. O abrir e fechar de olhos é tão rápido que a gente nem percebe. Então, da mesma maneira, o arrebatamento ele acontecerá em um estralar de dedos. Menos do que isso, um piscar de olhos é algo muito rápido, é algo que acontecerá de maneira fantástica. E essa velocidade do arrebatamento também é algo fundamental. Eu não tinha parado a pensar nisso. Até ouvi uma ministração, né, onde Hernando Dias Lopes fazia uma comparação, né, acerca da velocidade que seria o arrebatamento. O arrebatamento, nós sabemos que a Terra ela tem bilhões de anos-luz, ou seja, a Terra não, o universo, ou seja, para se percorrer o universo por inteiro, demoraríamos bilhões de anos na velocidade da luz, que é a maior velocidade existente no universo, para conseguirmos transpassar todo o universo. Então, Hernandes vai dizer o seguinte: se Jesus, quando ele foi assunto aos céus, glorificado, se ele fosse levado, né, na velocidade da luz, ele ainda estaria ali em cima, na esquina, não teria chegado no céu.
Da mesma maneira, o arrebatamento, se nós formos levados aos céus na velocidade da luz, que é a velocidade mais rápida do universo, ainda assim, nós não chegaremos no céu em milésimos de segundo. Então, nós, no arrebatamento da igreja, seremos elevados aos céus em uma velocidade completamente incompatível com os parâmetros humanos. Será algo instantâneo, será algo maravilhoso. Quebraremos a lei da física. Como diz aquela música, né? A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir ao céu. Porque não há lei da física que consiga contemplar isso, como nós podemos sair da glória terra a Deus, céu aleluia. em segundo. É a glória de Deus. Glória a Deus. Além disso, se por um lado o arrebatamento ele acontecerá em um momento, em um abrir e fechar de olhos, já a segunda vinda do Senhor, ela será uma manifestação visível para todos, como está descrito em Mateus capítulo 24, verso 30. Alguém também aí do fundão pode ler, sem ser irmão Monteiro? Mateus 24, 30. Olha aí que maravilha. Então, já a segunda vinda será a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele virá, todo olho da terra verá. De modo que Ele diz que todas as tribos da terra se lamentarão. E por que haverá esse grande lamento? Porque nós sabemos que a igreja já vai ter sido arrebatada. Haverá apenas tribulação, choro, pranto aqui na terra. E quando então virem a segunda vinda do Senhor, verão que não haverá mais esperança para eles. Por essa razão, todas as tribos da terra se lamentarão, por terem negado a verdade do Senhor Jesus Cristo, por terem negado a esperança no Senhor Jesus Cristo. Mas diante disso, queridos, como o tempo ele já não nos espera, eu queria falar apenas dos acontecimentos, o que acontecerá depois do arrebatamento ou como consequência do arrebatamento. Em primeiro lugar, nós temos que acontecerá a primeira ressurreição, a ressurreição dos crentes, como nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, com o arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, que fomos salvos, seremos elevados aos céus, seremos arrebatados aos céus. Então, aqui acontecerá a primeira ressurreição, a ressurreição dos santos que morreram em Cristo. Todos aqueles que morreram com o Senhor Jesus Cristo serão também juntamente conosco arrebatados e encontraremos com Jesus Cristo na glória. Glória a Deus. Então, uma das consequências do arrebatamento é justamente a ressurreição dos que morreram em Cristo Jesus. Por outro lado, nós temos também o início da grande tribulação. Logo após o arrebatamento da igreja, aqui na terra, iniciará um período de grande tribulação. Como está descrito lá em Mateus capítulo 24, verso 15, eu vou ler para ganharmos tempo, que diz assim: quando, pois, vires que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E assim ele vai seguir trazendo inúmeras declarações acerca desse momento. Ou seja, logo após o arrebatamento da igreja, nós teremos um período de grande tribulação aqui na terra, onde haverá a profanação, a assunção do anticristo, a profanação do templo, onde haverá várias pragas que serão lançadas sobre a terra, a ceifar a vida de milhares e milhões de pessoas aqui na terra. Mas enquanto isso estiver acontecendo aqui na terra, como consequência do arrebatamento da igreja, nós que morremos em Cristo e aqueles que serão arrebatados, que não passarão pela morte, serão julgados e recompensados na eternidade. Alguém abre aí em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, e outro, Romanos capítulo 14, verso 10. 2 Coríntios 5, 10 e Romanos 14, 10. Bom, Monteiro, se eu pudesse colocar de pé e falar um pouquinho mais alto para a igreja ouvir. Pronto. Isto não quer dizer absolutamente
2 Coríntios 5, 10. Então, 2 Coríntios. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, aqui está falando acerca do julgamento que nós teremos diante do Senhor quando nós formos arrebatados. Então seremos avaliados em nossas obras, e essas obras culminará em galardão para nós. Romanos 14, 10, quem achou aí? Mas tu, porque julga teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então percebam que todos nós iremos comparecer a forte. esse tribunal do Senhor, para que nós possamos ser avaliados em nossas obras. Percebam, a nossa salvação, ela depende de nossas obras? Não. A gente está estudando a carta dos Romanos aqui, né, pastor Rodolfo? A nossa salvação depende de nossas obras? Não. Mas o nosso galardão depende? Sim. Depende. Então percebe a diferença? A salvação, ela é exclusivamente pela fé, mas o galardão no céu, né, será de acordo com nossas obras aqui na terra. Então não quer dizer que as obras aqui na terra são em vão, que elas não servem para nada, mas elas servirão sim para o nosso galardão, né? Como o Bíblia aqui mesmo, tem o galardão altíssimo por causa da água que me trouxe. O irmão também vai ter um galardão altíssimo por causa da água que trouxe. Então, glória a Deus por isso, né? Depois, irmãos, desse julgamento, e depois de nós sermos recompensados, coroados por aquilo que nós fizemos, né, essa coroação, ela pode ser descrita lá em 1 Coríntios capítulo 9, inclusive vamos abrir aqui só para a gente fechar esse raciocínio, porque aqui o texto ele não falou de coroamento. 1 Coríntios capítulo 9, (25), 1 Coríntios 9, 25, diz assim, ó: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, as coroas, os prêmios, as medalhas aqui na terra, elas são corruptíveis, são perecíveis. Ganhadores são esquecidos, campeões mundiais são esquecidos. Quem foi que ganhou, né? A não ser aqueles que são especialistas, embora eles saibam todas as seleções que já ganharam, né, as Copas do Mundo por aí. Mas se nós pensarmos em Olimpíadas, por exemplo, quem foi que ganhou a natação da Olimpíada de 52? Oxe, quem sabe natação. Quem foi que ganhou a prova de ginástica da Olimpíada de 70? Ninguém sabe. São esquecidos. Mas a nossa coroa será eterna. Glória a Deus, aleluia. A nossa coroa será lembrada para sempre. Após o arrebatamento da igreja, nós seremos coroados em Cristo Jesus. Como consequência disso, nós teremos agora as bodas do Cordeiro. Eu peço que alguém leia aí Lucas 22, 30. E eu vou ler Apocalipse 19, 7 para a gente fechar. E logo em seguida, estaremos já contribuindo com os dízimos e ofertas para a casa de Deus. Lucas 22, 30. 22, 30? Sim. Para que comais e bebais a mesa do meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha aí. Então, nós somos convidados às bodas do Cordeiro a nos assentarmos em tronos, a participarmos desse momento, a participarmos, confraternizarmos, sermos, né, vitoriosos juntamente com Cristo e posteriormente sermos também, né, agentes de Cristo, reinantes juntamente com Ele no milênio. E por fim, melhor confraternização. Apocalipse capítulo 19, verso número 7. Essa confraternização eu quero estar. Que diz assim a palavra, com certeza, em nome de Jesus: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A esposa já está pronta para as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. A igreja já está pronta para as bodas do Cordeiro. Nós vemos hoje guerras, rumores de guerras, terremotos, filho contra pai, pai contra filho, pessoas incrédulas, pessoas apóstatas, inúmeras situações que nos mostram a cada dia que Jesus Cristo está voltando. Há muitas pessoas que acreditam que Jesus Cristo não vai voltar.
Há muitas pessoas que nem mesmo acreditam em Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja. Vocês que estão nos ouvindo nessa noite. Quer você acredite ou não, Jesus Cristo está voltando. Verdade. E Ele deixou a sua igreja para poder alertar ao mundo caído de que Ele está voltando para levar a sua igreja. De que Ele está voltando para se encontrar com a sua igreja. A noiva já está adornada, a noiva já está preparada, a noiva já está com as suas lamparinas preparadas para receber o noivo. E o convite que Ele nos faz é: regozijemo-nos e alegremos-nos. Glória a Deus, aleluia. Ele diz: nossa esperança é a sua vinda, é a nossa bendita esperança. Pode tudo estar dando errado em nossas vidas, pode tudo estar dando errado em nossa família, pode tudo estar dando errado em nosso trabalho, pode tudo estar dando errado em nossa escola, em nossa faculdade, em nosso seio familiar, em nossa parentela, em nossa vizinhança, em nossa sociedade, pode tudo estar dando errado, porém eu e você temos uma esperança que é maior Oh, do que aleluia! nessa terra. Glória a É Deus. a esperança de que Jesus virá. Jesus virá para arrebatar a sua igreja, para se encontrar com a sua igreja, para julgar a sua igreja, para coroar a sua igreja, para celebrar com a sua igreja, para reinar com a sua igreja e para viver com a sua igreja de glória em glória. Glória a Deus. Eternidade, Aleluia. para sempre, sempre. Amém? Quantos creem nessa esperança? Glorifique o nome do Senhor nessa noite. E nesse momento, eu gostaria de convidar o nosso irmão